O filme se inicia com Jim, um professor de matemática, se preparando para ir ao baile anual de boas-vindas, realizado pela escola em que ele irá ensinar. Na próxima cena conhecemos Devon, uma estudante rica e mimada, que também está se preparando para ir à festa. Ao chegar no baile, Jim se encontra com Rachel, sua namorada, que também é uma das professoras. Ao avistar Jim, Devon fica encantada e pergunta a sua amiga Kinsey se ela o conhece. Ela, por sua vez, diz que não, mas supõe que seja algum professor novato. Devon decide dar início às suas investidas e se aproxima, dizendo que ela está agindo errado ao bloquear a porta. Em seguida, ela se apresenta. Ele se mostra bem simpático e diz que será um novo professor de matemática. Ao ouvir isso, Kinsey brinca, dizendo que a partir daquele momento aquela matéria se tornou muito mais atrativa. Em seguida, as duas se afastam para ir ao banheiro. Após alguns instantes, Apple, uma estudante com quem Devon tem uma rivalidade, entra no banheiro juntamente a sua amiga Mônica. As duas trocam algumas ofensas. No entanto, Mônica puxa a amiga para evitar uma confusão. Na manhã seguinte, antes de começar a aula, Jim derruba acidentalmente café na sua camisa e decide trocar de blusa ali mesmo. Nesse momento, Devon e Kinsey, que estavam chegando para a aula, ficam observando com admiração Jim tirar a camisa. Durante a aula, Jim se apresenta aos alunos e diz que, além de professor, ele também será o treinador do time de vôlei. Após a aula, o professor se encontra com Marisa, sua ex-esposa. Ela conta que arranjou um emprego numa outra cidade e irá embora com a Nick, a filhinha deles. Chateado, Jim diz que Marisa não tem o direito de separar ele da filha, mas ao perceber que ela continua firme com a ideia, Jim vai embora. Na manhã seguinte, antes da aula começar, Devon o procura com a desculpa que veio lhe dar as boas-vindas. Em seguida, não perde tempo e aproveita que estão a sós para jogar todo o seu charme. Mas logo descobrimos que ela estava apenas fantasiando este momento. Enquanto dá um trato nas unhas, Devon conta que pediu ao seu pai que falasse com o diretor da escola para ser assistente de Jim, alegando que isso contaria para o seu currículo escolar. No dia seguinte, ao chegar na escola, Jim é informado pelo diretor que terá uma assistente. Jim diz que não vê a necessidade de contratar alguém para essa função, alegando que sabe se virar sozinho. No entanto, o diretor conta que não pôde recusar um pedido feito pelo pai de uma das alunas, alegando que esse cara é de extrema importância para a escola devido às altas contribuições que ele dá mensalmente. Durante o treino de vôlei, Devon aparece e Jim lhe encarrega de algumas pequenas tarefas. De lá, Devon segue para o escritório de Jim, que fica na sala dos professores. Ao chegar, ela pega a agenda de compromissos dele e tira algumas fotos, mas logo interrompida pela chegada de Rachel. Após alguns instantes, Devon rouba as chaves de Jim. Depois disso, ela vai até o chaveiro mais próximo e pede que façam uma cópia de toda aquela penca. Algumas horas mais tarde, Jim sai para jantar com Rachel e conta sobre os planos de Marisa de ir embora para outra cidade com sua filha. Jim revela que está estudando a possibilidade de se mudar para a mesma cidade para ficar perto da filha e convida Rachel a ir com ele. Ela, por sua vez, diz que não tem como ir, pois não pode abandonar a sua mãe doente. E a partir daqui o clima fica um pouco pesado, pois Rachel fala que não quer ter uma relação à distância. Chateado, ele acusa a Rachel de estar obrigando ele a escolher entre ela e a filha. Muito triste, Rachel diz que essa não é a questão e afirma que não sabe quanto tempo a mãe ainda tem de vida e por conta disso não sairá do lado dela por nada. Enquanto isso, Devon aproveita que Jim está fora para entrar na casa dela às escondidas. Em seguida, entra no escritório e rouba um cartão de crédito. Algum tempo depois, Devon percebe que Jim retorna para casa juntamente a Rachel. Mas ao invés de ir embora, ela fica assistindo aos momentos de intimidade do casal. Na manhã seguinte, Rachel e Jim conversam sobre o futuro do relacionamento deles. Muito triste, Rachel diz que prefere dar um basta na relação para evitar sofrimentos maiores. Em seguida, vai embora, alegando que está atrasada para o trabalho. Nesta mesma manhã, Devon aparece para a aula com um short provocante e com a camisa de um time, com o intuito de chamar a atenção de Jim. Ele sorri e comenta que desde criança é fã desse time. Devon muda o foco do assunto e diz que tem algumas dúvidas em trigonometria. Jim fala que pode ajudá-la com essa matéria na hora do intervalo do almoço. Em seguida, ela se senta e começa a fantasiar momentos com Jim. Após a aula, Devon conversa com Kinsey a respeito de suas investidas no professor. A amiga, por outro lado, aconselha a partir para outra, alegando que Jim nunca irá ficar com a aluna. No entanto, Devon não lhe dá ouvidos e diz que fará o impossível para conquistá-lo. Durante o intervalo, ela se encontra com Jim para tirar as dúvidas da matéria.
Após algum tempo, Devon agradece pela ajuda e puxa assunto relacionado à filha dele. Ela lhe conta que tem a guarda compartilhada dela e sente muita falta quando a Nick fica com a mãe. Algumas horas depois, Devon se encontra com Kinsey e diz ter certeza que Jim e Rachel terminaram, alegando que ouviu uma conversa entre os dois. Na hora do pagamento, ela usa o cartão de crédito que roubou na casa de Jim. Na manhã seguinte, Devon procura Jim e conta que seu pai irá pagar o jantar para todo o time no dia da viagem, no restaurante bem ao lado do hotel em que irão se hospedar. Ele diz que adorou a surpresa, mas pede que ela o deixe sozinho, pois precisa corrigir as provas. Ao sair de lá, ela segue para o escritório dele. Após alguns instantes, Devon atende o telefonema da escola de Nick, pedindo que Jim compareça para buscar a filha, pois Marisa não poderá ir. Após desligar a ligação, Devon se dirige até a escola, com o intuito de ganhar a confiança de Jim. No entanto, ao chegar na secretaria, ela é informada que seu nome não está na lista de autorizados para levar a garota. Mesmo assim, Devon insiste com essa ideia, e a secretária liga para Jim, solicitando a liberação. Ele fica surpreso e pede para falar com Devon. Ela, por sua vez, diz que resolveu fazer esse favor, pois não queria atrapalhá-lo no treino. Jim se mostra muito grato e autoriza a liberação. Enquanto sai da escola, ela aproveita de uma distração de Nick para pegar em sua mochila o seu pônei de pelúcia. Assim que Devon leva a garota até o pai, ela lhe agradece pela boa vontade, mas pede que, caso aconteça novamente, deve ser informado antes dela tomar qualquer atitude. Algumas horas depois, Devon recebe a ligação de Jim, perguntando se o bichinho de pelúcia preferido de Nick caiu no carro dela. Após fingir ter procurado, ela diz que o encontrou caído atrás do banco. Em seguida, pediu o endereço de onde eles estão para que possa levar o tal bichinho de pelúcia. Depois disso, Devon vai até a sorveteria para encontrá-los. No dia seguinte, o time segue viagem à cidade vizinha para participar do campeonato. Ao chegarem na cidade, a equipe se reúne num restaurante para o tal jantar que será pago pelo pai de Devon. Durante o jantar, Devon fantasia que Jim está pedindo a sua mão em casamento perante a todas as suas colegas. Mas logo ele interrompe as suas fantasias, pedindo que ela tire uma foto da equipe. Algumas horas depois, Devon o procura no quarto, aos prantos, com a desculpa que está arrasada pois seu namorado o trocou por outra. Tentando confortá-la, Jim a convida para irem a uma cafeteria conversar a respeito. Enquanto conversam, Jim faz inocentes elogios à sua beleza, alegando que devido a isso, Devon logo encontrará um outro cara que a valorize. Ao perceber que ela está bem mais calma, Jim fala que é hora de retornarem para os seus quartos. No momento em que Devon cria coragem para beijá-lo, Jim recebe uma ligação e lhe dá as costas. Ao entrar no quarto, Devon liga para Kinsey e conta que falta pouco para se envolver com Jim. No entanto, ainda não conseguiu beijá-lo. Ela, por sua vez, diz que não pode perder tempo no celular, pois está se preparando para sair com a mãe. Ao ouvir isso, Devon surta e ofende de todas as formas, alegando que a amiga é invejosa, pois não consegue ninguém que a queira. Kinsey não fica por baixo e retruca as ofensas. Ao desligar a ligação, Devon apaga todas as fotos que tem de Kinsey. Na manhã seguinte, a equipe de vôlei vence contra o time rival. Durante a viagem de retorno à cidade, Apple fala que está muito feliz por terem vencido e diz que gostaria que sua irmã caçula fizesse parte do time no próximo ano. Nesse momento, o Jim surpreende a todas ao contar que logo irá embora para San Diego, devido a não conseguir viver longe de sua filha. Na manhã seguinte, Devon acorda decidida a mudar os planos da ex-mulher de Jim e fica na espreita aguardando o momento certo para atropelá-la. E após ter feito isso, vai embora rumo à escola, se sentindo vitoriosa por ter dado um fim em Marisa. Naquela mesma manhã, o diretor interrompe a aula para contar sobre o triste fim de Marisa. No dia seguinte, Devon aparece no funeral para dar as condolências a Jim. Algumas horas mais tarde, ela vai até a casa de Jim, com a desculpa que trouxe um presente para Nick. Após uma longa conversa, Devon resolve falar sobre suas reais intenções e diz que sabe que Jim sente o mesmo, pois ele disse na cafeteria que a achava muito bonita e atraente. Nesse momento, Jim se assusta e diz que ela está confundindo as coisas e afirma que não tem um pingo de interesse nela. Devon fica bem estressada e o acusa de estar em negação sobre os seus sentimentos. Chateado, Jim pede que ela saia da casa dele. Algumas horas depois, Jim se encontra com Rachel e conta sobre o ocorrido. Rachel incentiva a se afastar de Devon e contar tudo ao diretor. Na manhã seguinte, Devon o segue no estacionamento do supermercado, pedindo uma chance de fazer ela e a Nick felizes. No entanto, Jim vai direto ao ponto e deixa bem claro que uma relação entre eles é impossível. Enraivada, Devon não aceita a rejeição e o chama de fracassado e outras coisas mais.
Algumas horas mais tarde, ela é flagrada bebendo dentro do carro pela polícia. A cena muda e vemos Devon na delegacia prestando depoimento. Aos prantos, ela conta que o treinador Jim se aproveitou dela na viagem e que dias antes lhe deu o cartão de crédito para que pudesse comprar roupas íntimas. Devon diz que só cedeu às investidas dele por medo de ser suspensa na escola. Após ter pego o depoimento, os policiais vão à casa de Jim para prendê-lo. No dia seguinte, Rachel vai visitá-lo e diz que acredita na inocência dele. No entanto, diz não entender como o Devon teve acesso ao cartão de crédito dele. Algumas horas mais tarde, após ter pago a fiança, Jim volta para casa. Na manhã seguinte, Jim fica arrasado ao ver o jornal local relatando que ele foi expulso da escola após ser acusado de assédio por uma aluna. Naquela mesma manhã, Apple e Mônica abordam 15, dizendo que sabem que Devon está mentindo e Apple pede que ela faça algo a respeito para que Jim não seja preso injustamente. Após essa conversa, Kinsey procura a Rachel e diz que tem algo de extrema importância para contar. A cena muda e vemos que Devon está seguindo Jim. Após alguns instantes, ela fica chocada ao ver Kinsey chegar com o Rachel para encontrá-lo. Enfurecida, Devon vai à escola de Nick para buscá-la, já sabendo que desta vez tem autorização para levá-la dada pelo próprio Jim há algumas semanas. Em seguida, sai da escola juntamente a Nick. A cena muda e vemos Kinsey conversando com a advogada de Jim. Kinsey conta que estava presente no dia em que Devon comprou a lingerie e diz que iria usá-la para atrair a atenção de Jim na viagem. Em seguida, conta que recebeu uma ligação de Devon no dia do jogo, contando que não conseguiu nem sequer beijá-lo no hotel. A advogada, no entanto, diz que mesmo com o depoimento de Kinsey, não será fácil provar a inocência de Jim, pois Devon tem uma ficha de aluna exemplar. Após Kinsey e sua advogada saírem do escritório, Jim recebe um telefonema de Devon, contando que está com sua filha. Ela pede que Jim vá sozinho ao seu encontro, caso ainda queira ver a filha. Cerca de 20 minutos depois, Jim chega ao local do encontro exigindo ver a Nick. Devon diz que ela precisa ouvir tudo o que ela tem para falar e diz que a garota está no local seguro. Primeiramente, ela se desculpa pela acusação de assédio. Em seguida, se declara dizendo que nunca amou ninguém da forma que o ama e conta que a sua maior prova de amor foi ter tirado a vida de Marisa para que ela pudesse ser feliz ao lado da filha. Após ver o quanto Devon é perigosa, Jim decide fingir que quer ficar com ela, com o intuito de saber onde está sua filha. Após Devon contar que a Nick está na sua casa com a babá, Jim revela que alguns segundos antes de encontrá-la havia ligado para sua advogada e colocou a ligação no viva voz, e que toda aquela conversa foi gravada. Após alguns instantes, a polícia aparece para prendê-la. A última cena se passa alguns meses depois dentro de um complexo penitenciário. E vemos Devon passando por uma avaliação psiquiátrica, na qual ela explica que está muito arrependida pelos seus atos. Após alguns instantes, ela vai até um médico e joga todo o seu charme, e logo ele cai na sua jogada. Mas logo descobrimos que ela estava apenas fantasiando este momento. Após alguns minutos, ela entra na sala. Então percebemos que esse médico agora faz parte das suas fantasias.